Bom, a crônica de hoje, ela tem uma mensagem muito forte para a nossa vida. Ela conta a história de um certo menino, né? Ele era ali uma criança, não era nem um adolescente ainda, né? Mas era uma criança ali que tinha uma boa relação com o seu pai. O seu pai era um homem muito trabalhador. E de repente ali no momento chegou um circo na cidade. E ali no bairro dele, né, faziam-se várias propagandas de circo, porque o circo estava na cidade. E virou ali, né, o centro das atenções, porque era tudo muito colorido, tudo muito atrativo, tudo muito legal. E aquela criança, como toda criança, né, ficou fascinada com o circo que chegou na cidade. E aí ele começou: pai, o senhor viu que chegou um circo na cidade? Nossa, eu estou muito animado. O senhor pode me levar para ver o circo? Eu queria muito ver o circo, ele está aqui no nosso bairro, é pertinho. E aquele menino não falava mais de outro assunto. Desde quando o circo chegou na cidade, ele só pedia para o pai uma coisa: ele queria ir ao circo. Aí o pai, né, ali conhecendo, né, aquela vontade do filho, mas também que numa rotina de muito trabalho, na correria, falou: olha, vamos fazer o seguinte então, filho, a gente vai ver o circo, só que a gente só pode ir no final de semana. E isso ali era o meio de semana, né, começo de semana, na correria não dava pra ir. Ele falou: ó, então eu prometo que o pai vai te levar, mas a gente só vai no sábado, porque é o dia que eu não trabalho, e aí a gente consegue ir. Combinado? Combinado. E pronto. Aí a semana daquele menino não tinha mais nenhum outro interesse. A única coisa que ele queria era que chegasse o sábado, que seria o bendito dia onde ele iria ver o circo. Iria ali na sessão do espetáculo que o pai tinha prometido. E a gente sabe como é esperar por uma data, né? Quando a gente espera por uma data, parece que chega o Natal, mas não chega aquela data. Imagina para uma criança. Ele foi ali, passou dias indo para a escola, vindo para casa, fazendo as lições de casa, brincando com os amigos, mas era como se ele estivesse ali, mas não estivesse, sabe? Ele só estava ali repetindo a rotina da semana, mas a cabeça dele estava focada em uma coisa: chegar o dia do sábado, que era o dia que o pai dele tinha prometido que ia levar ele ali para o circo. E ali a semana foi passando, o pai ali, né, com muitas outras responsabilidades, e ali, todo dia de manhã: pai, e o circo? E o senhor já comprou o ingresso? Como que tá? Tá tudo certo? Filho, calma, tá tudo certo, a gente vai no sábado, eu já prometi pra você, a gente vai. Mas imagina, né? O adulto ali que tinha muitas outras coisas pra cuidar, ele ia pensar no circo no dia do circo, né? E ali a semana foi se passando, e ele prometeu, e ali a criança, na sexta-feira, já não tinha mais, ela já não se cabia mais nela mesma. E aí ele começou ali a se preparar. Ele falou: não, então já que hoje é sexta, eu vou escolher minha roupa. Aí foi lá, mexeu no guarda-roupa, escolheu a melhor roupa, a roupa que ele achava que era mais colorida, mais legal para assistir ali o espetáculo do circo. Aí separou a roupa. Aí foi pra escola, voltou, pediu pra mãe passar a roupa, deixar a roupa arrumadinha, tava tudo pronto. Aí o pai chegou do trabalho: pai, tá tudo certo com as entradas do circo? Não, porque é amanhã, né? E aí se a gente deixar pra amanhã comprar, pode ser que não tenha. Não, filho, eu já comprei. Comprou, então deixa eu ver. Aí ele foi lá, pegou o ingresso, leu bonitinho. Era a sessão do sábado, era a sessão das 10 horas. Aí ele ficou mais calmo, porque ele viu que existia um ingresso mesmo. E aí, beleza. Aí já tinha roupa, já tinha o ingresso, já estava tudo combinado. Agora era só deixar a sexta-feira passar. Quando fosse amanhã do sábado, seria o grande dia de assistir ao circo. Só que aquele menino não conseguia dormir. O dia inteiro passou, ele se organizou em tudo que podia. Quando chegou a hora de dormir, cadê o sono? Ele só queria saber do circo. Se ele olhava pro teto, que não tinha nada, ele já pensava ali no brincadeiro, no espetáculo, no palhaço da fantasia. Via tudo, mas não vinha o sono. E ali ele não conseguia dormir. Ele falou: olha, então eu já sei, eu vou fazer diferente. Eu já vou me trocar agora, para não acontecer de eu perder a hora e não ter a roupa, e onde meu pai não querer me levar e eu perder meu ingresso, então eu já vou ficar trocado. Aí foi lá, se trocou, aí arrumou o cabelo, aí se olhou no espelho, gostou pela arrumada. Ele falou: ah, mas agora eu não posso deitar que eu vou amassar minha roupa. Se eu deitar, eu vou despentear meu cabelo. Aí ele falou: não, eu já sei. Para o meu pai não esquecer de mim, eu vou dormir na porta do quarto dele. Aí foi, saiu da cama, do conforto do seu quarto, decidiu ir para a porta do quarto do pai para não correr o risco do pai esquecer que no outro dia era o dia do circo. Aí foi lá, sentou na porta do quarto dos pais dele, ficou ali, e ali ele acabou cochilando sentado, de tanta ansiedade que ele estava daquele dia, do dia do circo. Aí o dia amanheceu, era o sábado, o pai vai fazer as atividades como normalmente ele fazia,
Aí ele falou, filho, o que você está fazendo aqui? Ai, pai, eu estava muito ansioso. Olha só, eu já estou pronto. Se eu escovar o dente, a gente já pode sair agora. Não, filho, calma, tá cedo, ainda são 8 horas. A gente vai tomar café, a gente vai se arrumar. Não, pai, não precisa arrumar, tá tudo pronto. É só fazer o que você quiser e a gente pode ir. Aí ali o pai deu risada da situação e falou, tudo bem, então vamos. Aí foi, tomou café, se preparou, escovou o dente, deu o horário. Finalmente o horário da sessão do circo. E aí eles foram, e quando chegaram lá, escolheram um lugar, estavam prontos para assistir ali o espetáculo, as luzes se apagaram e o circo finalmente ali começou a sua sessão. Então, finalmente chegou aquele dia que ele estava ali esperando tanto para acontecer. Só que com 5 minutos de espetáculo, o menino dormiu. As luzes se apagaram, o show começou e ele estava tão cansado da adrenalina da semana, da noite que ele praticamente não dormiu ali, apenas cochilou, sentado no chão na porta do quarto do pai. E quando finalmente ele tinha que aproveitar a sua sessão do circo, ele dormiu. Aí o pai olhou aquela situação, tentou ali dar uma cutucada para ver se acordava, mas ele pegou aquele sono pesado, sabe? Tipo Larissa. Você pode acabar o mundo, não vai acordar? Às vezes acontece, tem gente que tem sono muito leve. Se fosse eu no caso dele, não ia ter nada que pudesse fazer ele acordar, então eu entendo, né? Aí beleza. Aí o pai ficou tipo, poxa vida, né? Esperou tanto pra vir, agora dormiu perdido. Aí acabou a sessão, o pai pegou ele no colo, levou ele pra casa, passou o dia, ele dormiu. Quando ele acordou, o circo! Aí ele olhou pro lado, olhou pro outro, ele estava no sofá de casa. E aí ele ficou, pai, a gente perdeu a hora do circo, como assim? Ele falou, não filho, a gente não perdeu a hora. Você se arrumou, eu me arrumei, a gente foi, só que chegou lá, você dormiu. Eu tentei te acordar, você não reagiu, acabou o horário do circo, eu te trouxe pra casa, você nem se mexeu, tal qual a Larissa dormindo, e agora passou o horário. Agora a gente já tá em casa e a sessão já acabou. E ali o menininho ficou inconformado. E a moral dessa história é que aquele que não confia no pai não consegue desfrutar do espetáculo quando chega o momento. Essa história é uma história simples, mas a gente precisa se colocar no lugar dessa criança. Porque muitas vezes a gente vai enfrentar situações que vão causar na gente esse tipo de ansiedade, ou esse tipo de preocupação, ou esse tipo de apreensão pelo futuro, né? Nós que não temos o controle do futuro, não sabemos como vai ser o amanhã, muitas vezes vivemos dias de preocupação, de ansiedade, dessa inquietação, tal qual uma criança, né? Tentando ali fazer o que pode para tentar resolver as situações da nossa vida. E a gente precisa aprender que nos braços do nosso Pai nós somos pessoas que temos a oportunidade de estar seguras. Nós precisamos confiar nisso, que Deus, mais do que ninguém, Ele tem o melhor reservado para nós. Então, quando nós recebemos dele a promessa de algo, a gente precisa confiar dentro do nosso coração que esse algo vai se cumprir, não importa quanto tempo passe, não importa quanto a ansiedade queira roubar de nós o presente. Nós não temos o controle do presente, daquilo que nós vamos escolher fazer, de quais são os caminhos que a gente vai escolher caminhar agora. E o nosso caminho precisa ser um caminho de confiança em Deus, que é o nosso Pai. Porque confiando em Deus, a gente pode descansar que o Senhor, Ele não faz promessas que Ele não seria capaz de cumprir. O Senhor, todas as palavras que Ele promete, Ele cumpre sobre a vida daqueles que permanecem. Então a gente pode confiar nesse Pai. A gente pode contar com esse Pai. E a gente pode principalmente descansar nas promessas que Ele tem. E a gente pode colocar isso em qualquer área da nossa vida, especialmente na nossa vida espiritual. Porque talvez quando você pensa em espetáculos, você pensa naquilo que você muitas vezes já pediu a Deus em oração e que você crê que Ele pode te fazer viver. E sim, Ele pode. Mas o maior espetáculo que Deus tem reservado para os filhos que são dele é a nossa salvação. Porque aquilo que nós teremos no céu, o dinheiro não pode comprar. A nossa mente não é nem capaz de imaginar de tão maravilhoso que vai ser. E só o Senhor é quem sabe como será maravilhoso o espetáculo da nossa vida eterna. E quando a gente confia, quando a gente coloca a nossa vida de fato nas mãos desse Deus, a gente pode descansar. A gente não precisa ser como uma criança que não tem controle das suas próprias emoções.
A gente pode se assentar aqui para ouvir a palavra de Deus como filhos do Senhor, como pessoas racionais e como pessoas que vão confiar nas promessas dele. Porque o que o Senhor tem preparado para nós vai se cumprir no tempo dele, de acordo com a vontade dele. E a nossa parte é então colocar a nossa vida à disposição do Senhor, para viver o presente, dar o melhor naquilo que a gente pode e crer que não existe bem, não existe realização pessoal ou física ou material que nós vamos viver nessa terra que possa se comparar ao melhor que o Senhor ele pode nos dar. E esse melhor não é aqui, não é nessa terra, não é terreno, o homem não pode ver, o homem não pode comprar, mas nós podemos alcançar através da graça desse Deus, que pode ser para nós a certeza da nossa vitória. O Senhor ele é um Pai que nos ama, que cuida de cada um de nós e que diz na palavra, né, que na casa dele há muitas moradas. E nós podemos descansar nessa promessa para acreditar que passo a passo nós vamos alcançar a salvação que o Senhor reservou para nós, se assim a gente viver uma vida nessa terra de descanso, obedecendo e fazendo aquilo que o Senhor nos determina para viver agora o presente, tendo não uma ansiedade, um desespero, uma preocupação pelo futuro, não. O que a gente precisa ter para o nosso futuro é esperança, porque o Senhor, que é um Deus que nos prometeu o melhor, Ele há de realizar esse melhor no tempo que Ele julga melhor para a nossa vida. Amém? Uma forte salva de palmas. Glória a Deus, aleluia. Boa noite de novo, povo de Deus. E hoje eu vou pregar justamente sobre a salvação. Eu estava meditando lá, eu falei, nossa, Deus é maravilhoso, né? O sonho dele é salvar todo mundo. Mas será que todos nós vamos ser salvos? Então nós precisamos aprender a se preparar para a salvação eterna, né? E nada melhor do que a palavra dele para nos orientar, nos ensinar. Então eu queria que alguém vai abrir a Bíblia agora, que a Bíblia abrisse lá em Marcos 8, 34 a 38, e o 9 vai ser só o versículo 1 que vai completar aqui a passagem. É Marcos 8, está no finalzinho, e depois o 9 é só o primeiro versículo, é de 34 até 38. E o 9, depois chega no capítulo 9, versículo 1, amém? E depois eu passo as outras passagens, que eu vou pregar 3 passagens hoje. E vou estar falando então. Com certeza, quando nós te conhecemos, nós somos mais e muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como foi bom, meu Pai, um dia alguém evangelizar a cada um de nós e nós conhecermos o Senhor, se convertermos e vir para a tua igreja, aprendermos aqui, crescermos aqui, se batizarmos e estarmos trilhando os teus caminhos, os teus passos, Senhor, com a orientação das pastoras, dos obreiros, meu Pai. E nossa igreja é uma igreja família, ó Deus. Então, a gente sabe que o Senhor escolheu cada um aqui como filhos do Senhor, como filhos das pastoras, dos obreiros também, que nós damos a nossa vida em prol de cada ovelhinha, Senhor. E nós somos muito, mas muito gratos pela vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor nos escolheu a Deus, um a um, e todos que estamos aqui para fazer parte desta obra maravilhosa, deste ministério maravilhoso, Senhor. E contando também com a ajuda de todos os adultos, porque temos um ministério de nossas crianças e adolescentes também, Senhor. Nossa igreja nasceu no seu coração, o Senhor trouxe aqui na terra para nós cuidarmos, Senhor. E estamos aqui obedecendo e fazendo com muito amor e carinho a nossa parte, Senhor, de cuidarmos das ovelhas que o Senhor, meu Pai, nos permitiu nos dar para que nós pudéssemos cuidar com tanto amor e com tanto carinho. Por isso eu só tenho que te louvar e te agradecer, Senhor. Te agradeço, meu Pai, muito mesmo. E sei que o Senhor já está preparando um culto maravilhoso desde o início e que vai ser uma noite maravilhosa de aprendizado. Desde já, meu Pai, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero iniciar aqui com uma passagem que está lá. Eu vou passar umas passagens, depois eu vou entrar na palavra. Em Atos 4,12 diz assim: em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo que devemos ser salvos. Então, a salvação que vai ser pregada hoje não tem jeito de ninguém, não tem homem, não tem ninguém. E não existe encanto nenhum Deus que possa salvar, a não ser o nosso Deus que nós conhecemos da Bíblia, o nosso Deus que veio aqui, que sofreu, que morreu pela vida de cada um de nós, né? Deu a vida por nós. Então não adianta nós queremos que mãe, pai, irmão venham nos salvar, porque não tem. Não tem salvação, como diz aqui, não tem em nenhum outro lugar, nem debaixo do céu, aqui na terra, em homem, ninguém vai conseguir ser um Deus aqui para salvar a nossa vida. Então a nossa vida ela depende unicamente de nós termos a responsabilidade de cumprir o nosso chamado, de obedecermos, de virmos para a igreja, né? Procurar sempre vir aqui, porque eu falo que a igreja é um hospital também. Então está aqui para ajudar, para curar, para libertar. E nós temos, né, a casa do Senhor, são só 3 vezes por semana que nós temos culto. Então é muito importante a igreja unida, a igreja junto ali, para nós estarmos unidos buscando a salvação. Seria maravilhoso todos nós aqui, na volta de Jesus, nós subirmos com ele. Seria maravilhoso, né? E lá em Romanos 13:11 diz assim: e digo isto conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Então, nós temos que despertar do sono, sabe? É muito importante nós ter esse despertamento para nós estarmos atentos, porque em Apocalipse fala dos sinais dos tempos, fala a voz de Jesus. Então Jesus nós sabemos que está perto. Então nós temos que se policiar, que despertar para buscar mesmo a nossa salvação. Porque Jesus vai vir e ele vai levar os dele, ele não vai levar aqueles que não são dele, ele não vai levar. Então nós temos que sempre ter essa responsabilidade, né? Em 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: não devemos ser, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter ele elegido desde o princípio para a salvação em santidade do Espírito Santo e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho, que vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação vem, né, pela palavra também. Se nós lermos a palavra e buscarmos, estarmos sempre ligados, né, a Deus, para nós fazermos a nossa obra, para nós evangelizarmos, para nós estarmos ali em família, unidos, ajudando a igreja, com o outro. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais bonito que ninguém. Para Deus nós somos únicos. E isso é muito importante também, nós temos essa responsabilidade, né? E aqui na palavra, agora, que eu vou ler no 8 de 34, né, em diante, diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse. Então Jesus estava ali com a multidão e juntou a multidão com os discípulos dele, e ele falou, olha o que ele falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se nós quisermos seguir Jesus, nós temos que já fazer isso aí, tomar a nossa cruz, né, como ele fala aqui, negar a nós mesmos e seguir, né, carregar a nossa cruz, né? Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Olha que coisa maravilhosa. Nós sabemos que nós podemos perder a nossa vida, né? Mas que coisa linda nós buscarmos o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, estarmos ligados aos ensinamentos dele, porque ele nos orienta, né, de que forma que nós vamos buscar a salvação. Nós estarmos em espírito, nós estarmos buscando a palavra do Senhor, nós estarmos louvando, estarmos praticando a nossa
nós temos que ter o discernimento espiritual de levar uma palavra, de falar um testemunho, de contar algo que a pessoa vai, sabe, ser tocada no coração. Aquela semente fica ali e um dia aquela semente desperta, ela desaparece. E ela vai conhecer Jesus também, que ela vai ver, né, a diferença. Porque a Bíblia fala que nós que somos de Cristo, nós temos que ser como o sal, nós temos que fazer a diferença na terra. E as pessoas têm que ver isso em nós, têm que ver que nós somos de Cristo mesmo, que nós temos o brilho de Cristo. Isso é muito importante. E aí ele fala assim, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha só que coisa. Então não adianta nós ganharmos carro, dinheiro, casa, ganharmos tudo, mas perdermos a nossa alma. Né? E aí ele fala, que daria uma pessoa em troca da sua alma? Será que tem dinheiro no mundo que pode comprar a nossa alma, a nossa salvação? Não tem. E aí ele fala, pois quem geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Olha que coisa maravilhosa, Jesus já nos preparando, nos orientando, né? A gente para estarmos preparados, não se livrar de nós mesmos, e não se envergonhe de nós, sabe? Venha buscar nós, cada um sabendo aquele que está ali, está dando a sua vida pela obra, fazendo as coisas, sendo uma pessoa que não espera nada de ninguém, ela vai e faz, e resolve, e ajuda, e isso é família. Um ajudar o outro, um está aqui unido no mesmo espírito para fazer a obra. A obra é isso aí, é uma família unida em Cristo. Né? E aí ele fala no capítulo 9, versículo 1, ele fala, em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então você vê que ele fala que alguns, não é muitos, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, para ver se nós estamos nessa lista daqueles que vão, né, estar ali preparados para receber a nossa salvação. Né? E agora outra passagem que eu vou estar pregando é aqui em Lucas 16, de 19 a 31. Deixa eu ver aqui que eu marquei. É uma passagem muito forte para a gente ver que realmente a nossa salvação não depende do homem, não depende de ninguém, só depende de nós e de Deus, né? E aí essa passagem é a passagem do rico e o mendigo. Começa aqui em Lucas 16, no versículo 19, e diz assim, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado na porta à casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse-lhe, filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve os males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos.
E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém entre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. E Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que história forte, né? Essa história mostra que não adianta, tem uma grande separação. Não adianta, os dois estavam mortos, só que um estava no céu, o outro estava no inferno. Então quem está no céu não tem como passar para o inferno, nem quem está no inferno não tem como passar para o céu. E olha que importante nós buscarmos a nossa salvação. Esse homem só buscou banquete, buscou comida, buscou roupas finas, buscou riqueza, dinheiro. E aonde que entrou a vida espiritual? Onde que entrou Jesus? Já o mendigo que estava ali comendo as migalhas, né? Esse aí foi salvo. E nós temos que buscar a nossa salvação. É muito importante, porque nós estamos nos finais dos tempos mesmo. Então só nos resta ouvir as pregações, colocar em prática e estarmos ligados. E sermos esta igreja maravilhosa. Que esta igreja, eu creio que é uma igreja que nasceu no coração de Deus e Ele trouxe aqui na terra. Aqui não se fala mentira, aqui se prega a verdade, se prega a palavra, se ensina, se orienta, se ajuda, sabe? Cada um que precisa de socorro, a gente está aqui para socorrer, a gente está aqui para ensinar, está aqui para orientar, mas nós somos uma família maravilhosa e temos um ministério aqui para que todos juntos, unidos, estejam cuidando desse ministério maravilhoso. Jesus que escolheu esse ministério, nasceu no coração dele a igreja e nasceu as pessoas que ele trouxe aqui, nossas crianças, nossos adolescentes e todos nós que estamos aqui adultos, sabe? Nós somos escolhidos do Senhor, mas nós temos que lutar, porque uma brecha que nós dermos, a Bíblia fala que o diabo fica ao nosso derredor, bramando com o leão, buscando quem possa tragar. Nós não podemos dar a oportunidade, dar a chance dele querer acabar com a nossa vida, porque a função dele é essa. Ele não fica feliz de nós estarmos na igreja, estar essa igreja maravilhosa, unida, nesse ministério maravilhoso. Ele, se puder entrar na vida de cada um de nós para matar o antes dele, ele vai fazer. E aí tem uma passagem agora que está lá em Apocalipse 21, de 1 a 8. Esse aqui fecha com chave de ouro. Fala da diferença, né? Da salvação. Fala inclusive do novo céu e a nova terra. O que Jesus tem preparado. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se nós amamos, nós temos coisa muito maravilhosa na nossa salvação. É infinito, não, por mais que o homem, com toda inteligência, queira imaginar, não tem como, porque é maravilhoso demais. Nós não temos nem noção do que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. E aqui diz assim, ó, o novo céu e a nova terra, é 21, de 1 a 8. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi a voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, os salvos, né? Eles serão povos de Deus,
e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estiver sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Olha que coisa maravilhosa. Aí tem um porém, que agora é que vem nós tomarmos cuidado para nós recebermos a nossa salvação. Porque aqui vem um alerta, aqui nesse 8. Ele fala: quanto, porém, aos covardes. Aí eu vou meditar em cada uma. Porque, olha aqui, covardes, eu estava estudando a palavra de covarde, é o contrário de herói. E o covarde é a pessoa que desiste antes de lutar. Já é algo que nós temos que aprender, que nós não podemos desistir do nosso Deus, da nossa obra, da nossa jornada, da nossa caminhada, sabe? Nós não podemos, porque ele fala aqui dos covardes. E aí ele fala dos incrédulos, né? O incrédulo, a incredulidade é um empecilho para a salvação. Olha que forte, quando a pessoa é incrédula, que não crê em Deus, é ateu, não crê na Bíblia, não crê nas pregações, não crê nas pastoras, não crê nos obreiros. Então aquela pessoa, ela é incrédula, ela impede de receber a salvação por causa dela ser incrédula. E para se ver, ela não vai ver os milagres de Deus em nossas vidas. E é falta de fé ou recusar-se a crer, sabe? Então, olha como é importante nós não sermos incrédulos. Nós temos que crer, ter fé, sabe? Nós temos que acreditar no milagre, acreditar que Jesus vai voltar, acreditar na nossa salvação, acreditar nesse ministério, que nós não estamos aqui, ninguém está aqui por um acaso. Nós estamos aqui por uma escolha que Ele nos fez através da palavra dEle. Ele fala que nós vamos ser salvos através do Evangelho, né? Então, isso é muito importante. E aqui na continuação, ele fala aos abomináveis. Então, aqui ele está falando: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis. Olha que coisa que é abominável. A pastora foi estudar, escrever, aprender para poder ensinar. E diz assim: é o que é detestável, provocante, que não se pode suportar, insuportável, que tem comportamento abominável. Olha só, como uma pessoa dessa ela vai receber a salvação? Ela vai estar já no final da conversa aí que Deus vai explicar. E aí ele fala aos imorais. Não, primeiro ele fala aos assassinos, né? Assassino não precisa nem estudar, nós sabemos o que é assassino. É a pessoa que mata, né? Ela é um assassino, né? Então, essa pessoa que é assassino, com certeza vai perder a salvação, não vai ganhar o reino dos céus. Aí depois ela fala dos imorais, né? Aí lá fui eu estudar o que era imoralidade. Aqui fala que pode ser imoralidade sexual na Bíblia, fala que toda prática sexual fora do casamento, ou seja, Deus criou o sexo para a união entre um homem e uma mulher, que devem se tratar com amor e respeito, né? Então a imoralidade ela é vergonhosa, olha que forte. E aí ele vai falar aqui agora dos feiticeiros. Aí eu fui lá estudar o que era feitiçaria e feiticeiro. Então que faz feitiço, magia,
para o mal, que tira as cartas, que lê a mão, adivinho, curandeiro, que faz previsão de futuros, né? Até eu pus também macumbeiros, né? E até eu fiquei pensando, eu sempre falo isso, macumba se fosse boa, chamava boa cumba e não macumba, já fala macumba, então já não é boa. Mas quem é de Deus não pega, porque o feitiço vira contra o feiticeiro. Isso eu posso falar por minha experiência. Eu fui chamado uma vez numa casa, a pessoa queria me matar, e eu cabia aqui, ó. E a pessoa batia em mim, a Bíblia caía no chão, pegava, e eu ali. E não adiantou. Pegou uma arma para me matar, mas não saiu um tiro. E aí eu estou aqui vivo. Por que eu venci? Porque eu estava com Jesus, eu estava firme, eu estava na rocha com Cristo. Eu venci essa passagem, sabe? E eles queriam me matar, ele é da minha família. Dá até vergonha de falar uma coisa dessa, né? Que é da família da gente. Então essa pessoa, antes de morrer, ela precisou que eu fosse lá perdoar ela para que ela pudesse morrer. E o médico entrou na sala e viu, ele até pegou. Ele fez, não pode ficar aí. Ele viu que dependia dela pedir perdão. E ali eu perdoei. Então, eu achei muito forte essa passagem, sabe? E essa pessoa que é da minha família, ela era da feitiçaria, ela era da candomblé. Então, mas o feitiço virou como feiticeiro, sabe? Porque a filha dela também tentou ser suicídio. E ela que fez trabalho para a pastora tentar o suicídio no metrô. Foi tudo trabalho de bruxaria, de obra maligna. Mas Deus, quando a gente está com Deus, por isso que eu falo, quem tem Deus não teme a macumbaria nenhuma. Hoje eu passo nas esquinas, quando tem uma macumbaria ali, eu já profetizo, está queimado, está quebrado, não vai prosperar. Porque quem está falando é uma pastora de Deus. Eu conheço você, diabo. Esse mal que você fez para alguém não vai prosperar, não vai pegar. E eu já profetizo e vou embora lá na esquina de casa, sempre tem. E eu passo para fazer, eu faço taisô, né? Fazer ginástica. Então é meu caminho. Eu passo lá e já reprimo. Aí as meninas falam, ai Deus me livre, sai correndo, passa longe. Eu falo, não tenho medo. Eu piro na cabeça do diabo, eu tenho medo, não, eu vou repreender, isso aí não vai funcionar. Então veja como que é forte, né? Aí depois ele fala aqui dos feiticeiros e fala aos idólatras. Idólatra não precisava nem estudar, né? Porque a idolatria, eu era idólatra. Tinha um monte de santo, de imagem, ia todo ano para a Aparecida, trazia um monte de santo, dava para todos os filhos. E o que aconteceu comigo? Tive legiões de demônios, e para mim me libertar não foi fácil, mas eu fiquei firme com Jesus, fazendo lá meu trabalho espiritual para me libertar, e graças a Deus Jesus me libertou e hoje eu estou aqui. Deus me escolheu para este ministério, para esta igreja, para este trabalho. Então, às vezes eu leio as coisas, venho de encontro comigo mesmo, sabe? Porque minha sogra, ela deixou de herança para mim uma capela cheia de santo e tinha que ficar com a luz ligada. Se eu fosse santo, eu não precisava de luz, né? De ficar na treva, porque ser santo já tem luz, não precisa ter medo de ficar na treva e botar a luz. E eu, sem ignorância espiritual, eu não era convertida, eu peguei essa capela. Quando eu me converti, eu joguei tudo fora. Peguei capela, imagem, santo, botei na sacola, fui lá no rio, joguei tudo fora. Falei, está amarrado, não vou seguir mais nada disso, agora vou seguir só Jesus Cristo, conheci a Bíblia, então já sei o que é certo e o que é errado. Né? E aí fala a todos os mentirosos, olha como que a gente tem que prestar atenção para não mentir. Porque às vezes você fala que eu não estou aqui, avisa lá. Chama lá seu pai, sua mãe. Não, minha mãe falou que não está, mas minha mãe está em casa. Sabe? Então, às vezes é uma bobeira, uma mentirinha, né? Mas aqui a Bíblia fala que não vão ganhar salvação, não vão inferno. E aí ele fala, e a parte que lhes cabe será onde? De todas essas pessoas, será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Que a primeira morte nós morremos na carne. A segunda é espiritual, que vai ver se vai para o céu ou para o inferno. Né? E Deus vai ressuscitar quando ele voltar até os mortos para fazer o mundo. Então, olha a importância que é nós prestarmos atenção
orar muito a Deus, se converter, de fato, verdade, falar com Deus, se nós errarmos, se nós falharmos, ter a humildade de pedir perdão, sabe, seguir em frente e não fazer fofoca, não criticar a igreja, nem as pastoras, nem os obreiros, sabe, porque muita gente está ali, critica, porque está demorando muito tempo, porque fala demais, porque esse culto não acaba, está preocupado em acabar o culto, mas não está preocupado que está ali se alimentando dessas sementes vivas que é a palavra de Deus. Então nós precisamos se policiar e despertar. Vamos despertar nesta noite para nós buscarmos Jesus. Se tiver qualquer coisa errada em nós, aproveita agora esse momento para fazer conserto. Fala com Deus, peça perdão, tenha humildade, sabe? Que nós que somos de Deus temos que ser humildes. Erramos, falhamos, meu Deus, me perdoa. Eu na hora estava nervosa, na hora eu não pensei, e eu falei o que não devia, mas eu vou pedir perdão, quero que Deus me perdoe. Pronto, nós já sente bem aquela paz, aquela alegria, pronto. E isso aí é o verdadeiro homem e mulher de Deus, amém?